A quantidade de alimento não é sinônimo de garantia de nutrição do corpo, assim como a quantidade de horas durante o sono não garante o repouso desse mesmo corpo. Porque nós sabemos que o corpo necessita do alimento físico, mas é o alimento que ele promover. Isso mesmo. Para Ramatiz, o alimento que o corpo consegue viver com ele é o que ele encontra no interior dos próprios átomos. Agora eu pergunto a você, você mastiga até diluir de tal modo os sólidos que eles se transformam em líquidos e perde o seu sabor? Se você fizer isso, você está fracionando as moléculas e transformando-as em átomos. Quando você mastiga pouco, nem os tecidos você consegue dilacerar para extrair a energia, que está escondida no interior dos átomos. Quando você mastiga um tanto mais, você pode até dilacerar as estruturas dos tecidos, dos alimentos, mas às vezes não consegue transformá-los em células individuais. Quando você mastiga um tanto mais, diluindo ou triturando as células, transformando em moléculas maiores, as moléculas maiores não são absorvidas pelas microvilosidades na intimidade dos intestinos. Essas microvilosidades só absorvem moléculas diminutas. Então, quanto mais mastigarmos, mais elementos vamos extrair de uma porção menor de alimentos. Então, não é a quantidade de alimento, é quantas vezes eu mastigo e em que eu estou pensando na hora que estou mastigando. Porque não adianta mastigar 30, 60, 80, 120 vezes se eu estou com a mente em outro lugar. Se os meus sentimentos estão desordenados, se as minhas ideações estão perturbadas, porque é a vibração do meu pensamento ou dos meus pensamentos, de minhas emoções, de minhas palavras verbalizadas ou não, que vai atrair os elementos. Mas dependendo destas ideações, desses pensamentos, sentimentos, palavras, eu vou expulsar. Isso mesmo, é Leon Denis. O pensamento vai expulsar a vibração que ele define pelos sentimentos, ele vai expulsar tudo que for contrário e atrair tudo que for semelhante. E Emmanuel narra que tudo que entra em nosso organismo vai transformar-se à semelhança de como estamos ou do que somos. Então, se eu estiver pensando mal, além de estar contribuindo para a expansão do próprio mal, eu estou transformando os alimentos no mal que eu estou pensando, sentindo e às vezes falando. Ao mesmo tempo, sabendo que o mal não merece comentário em tempo algum, ou eu fico em completo silêncio, e o completo silêncio é quando eu estou inteiro na ação. Eu estou interagindo com os alimentos, eu estou agradecendo pela oportunidade de relacionar com eles, pela alegria de tê-los à mesa e a esperança que eles não faltem. E gratidão, alegria e esperança fortalecem o sistema imunológico em 300 mil vezes e, proporcionalmente, multiplicam os elementos nutridores e terapêuticos dos próprios alimentos. A música como médium da harmonia e a harmonia como o evangelho, como lei que governa o cosmos, pode nos ajudar a acalmar-nos na hora das refeições, ou antes, durante e até após. Então, conforme a harmonia mental, a harmonia psíquica e emocional e a quantidade de mastigações e, ao mesmo tempo, para que eu estou comendo? Quais os tecidos que eu desejo fortalecer em meu corpo? E o que eu quero fazer com o meu corpo nos relacionamentos com os nossos irmãos? Que na pílula seguinte vamos falar do alimento afetivo.
Então, o que eu estou fazendo? Porque quando abraço alguém, eu estou transmutando energia do meu físico, do meu perispírito, da minha alma, da minha mente, e sendo instrumentos da consciência para alimentar o outro e até contribuir para a cura do outro. Então comece a relaxar, se acalmar. E comece a imaginar o alimento como nós, porque ele teve a mesma origem do que nós. Ele está num estágio, quer seja mineral, vegetal, animal ou até antes, como fluidos, como matéria mental, como bioenergia, como elementos infraatômicos, subatômicos. Ele está em todas as escalas. Então vai imaginando, vai criando essa realidade no pensamento, vai interagindo e transmutando os alimentos em seus medicamentos, como nos ensinou o pai da medicina, que seu alimento seja seu medicamento. Então agora transformando o alimento em medicamento para o físico, tudo que nós transformarmos no físico através das atitudes, com esse corpo bem nutrido, nós vamos gerar elementos para o perispírito. E todo o elemento afetivo que está mais exatamente no perispírito vai nutrir a própria alma e a própria mente. E alma, mente, perispírito e corpo equilibrados vão gerar alimentos para o espírito. Inspirem com suavidade, se acalme. Comece a pensar na agilidade do seu corpo, na leveza, na beleza, no peso ideal, na resistência, o seu sistema imunológico. Comece a pensar no que você gostaria que tornasse realidade. E comece a sentir o que você está pensando, qualificando o que pensas. Comece a mentalizar ou verbalizar o que sentes, colocando em movimento. E comece a conduzir-se, comportar-se conforme o pensamento inicial. Você está transformando, dando direção ao alimento que interrompeu a sua vida para dar vida à nossa vida. Abraços de luz e paz e muito amor e até já.